Uma boa noite a todos. Estou aqui regulando, para mais essa gravação. E é onde eu quero tratar mais um pouco da palavra de Deus. Eu quero tratar um pouco do livro de Coríntios. E eu quero tratar de 1 Coríntios, no capítulo 3 até o capítulo 7. E eu vou fazer uma explanação geral, simplificada, para que a gente possa compartilhar junto essa mensagem que pausadamente nessa carta vai sendo passada aos Coríntios. O primeiro assunto está no capítulo 3 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala de obras, galardão, o análise de Deus sobre a obra de cada um, receber galardão ou não, e ser salvo, como que pela visão avaliadora de Deus, como um fogo que analisa todas as nossas obras, e se essas obras permanecem, o tal receberá galardão. Mas se não permanecer as obras, todavia será salvo. E diz como por meio do fogo. O versículo 13 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele fala: se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanece, ele vai receber recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, ao qual sois vós, é sagrado. O santuário de Deus é a igreja, é toda a sua igreja, que é o corpo de Cristo. E nós, como cristãos, somos membros desse corpo. Destruir o santuário, no geral, seria promover coisas que, podemos dizer, leve a sufocar a obra de Deus, da igreja, e ela se disperse, porque o trabalho feito ali não foi para edificação, mas foi mais para espalhar, não permanecer, enfim. Deus julgará isso. Deus o destruirá. Nós podemos dizer que atentar contra a igreja de Deus, quem atentar contra a igreja de Deus, sofrerá dano. Deus, com certeza, vai punir aqueles que perseguem a igreja de Deus. Mas aqui também fala de obra individual. Como edificam sobre este fundamento, que o fundamento é Cristo. E como nós, como igreja, ou individualmente, podemos ter uma recompensa de Deus ou não termos. Nas 7 cartas, Jesus analisa a igreja, cada igreja de cada local, num todo. Ele diz sobre o que acontece naquela igreja. Acontece isso, acontece aquilo. E ele avalia que ele vai trabalhar naquela igreja. Ou algumas igrejas ele elogia, exalta o bom trabalho, e as demais, na maioria, ele vai corrigir, vai disciplinar, vai colocar no eixo.
Então, num todo, a igreja naquele local pode ter como igreja daquele local uma recompensa diante de Deus. Uma igreja naquela localidade pode ter uma recompensa diante de Deus. Um galardão para os membros daquela igreja que trabalharam ali em comunhão. Porque igreja é comunhão, igreja é andar junto, não é um individualismo. Mas individualmente, como membros do corpo de Cristo, cada um tem também as suas obras, tem as suas funções. E nós entendemos a partir do versículo 13 que a obra de cada um ou de cada igreja há de ser revelada, mas a obra de cada um, o que fez por meio do corpo, não é? Ele diz aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, versículo 11. Se alguém edifica sobre esse fundamento, com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia declarará, pois pelo fogo será revelada, e o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre fundamento, permanece, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ela sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Nesse caso, ele está falando no singular. Todavia, o tal será salvo, como que através do fogo. O fogo, a avaliação, porque o nosso fogo o nosso Deus, ou melhor, é um fogo consumidor. Será salvo por meio do fogo. Galardão ou não, mas salvação, sim. O que nós temos visto é que nem tudo que se promove como igreja é para a glória de Deus. Nem tudo que se faz como igreja ou individualmente, o que a gente faz por meio do corpo, pode estar glorificando a Deus, não é? Nesse caso, nós estamos ali trabalhando para Deus, mas usamos o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo deve ser entregue para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é por meio do corpo que nós realizamos obras para o Senhor. Ou obras carnais, que não glorificam a Deus e não edifica a igreja também. Tudo isso, naquele dia, o Senhor vai dar a recompensa segundo as obras de cada um. Aqui não é o juízo final. Seria o chamado julgamento de Cristo para com a igreja. Não é também julgamento de pecado, mas simplesmente a qualidade da obra de cada um como cristão. Terá galardão ou não, mas declara que aquele que está em Cristo, que mesmo que não obrou direito por negligência ou por tantos outros motivos, e até mesmo por vontade própria, cometeu pecados, não glorificou a Deus com seu corpo, ele terá detrimento de suas obras, porque as obras que permanecem, elas são obras que são feitas de ouro, né, como diz aqui, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, estas se queimam. Mas o ouro, pedra preciosa e prata, essas se conservam. Como eu diria, qual obra para Deus é de prata, de ouro ou de pedra preciosa? E qual obra é de feno, de madeira ou de palha, que são materiais perecíveis diante do fogo?
eu fiz uma obra e ela vai ser avaliada como obra de ouro, de prata, pedra preciosa, ou minha vida como cristão vai ser avaliada por Deus, o que eu fiz por meio do corpo, terei galardão ou não. Então aqui está dizendo, e se alguém destrói o seu próprio corpo de forma indevida, e o corpo do cristão pertence a Deus, mas se de alguma forma eu colocar meu corpo de forma indevida, atentando contra um testemunho santo, um testemunho para Deus, para Cristo, como membro do corpo de Cristo, e eu não glorifico a Deus por meio do meu corpo, Deus pode sim destruir o meu corpo, pode destruir esse tabernáculo onde habita o Espírito Santo, porque esse tabernáculo não está glorificando a Deus por meio do corpo. Claro que Deus é paciente, é longânimo, Ele sempre trabalha conosco e tem misericórdia também da nossa vida física e a vida do corpo. Mas nós vemos que Deus pode estar trabalhando conosco, limitando o nosso corpo, permitindo coisas que o limite e que venha sobre o corpo como uma disciplina. Já não tem o mesmo vigor. Se eu não der lugar ao Espírito Santo, o próprio vigor do meu corpo vai se enfraquecer, porque eu morri para o mundo, nasci para Cristo. A vida que eu tenho agora no meu corpo é a vida sustentada pelo poder do Espírito Santo. Se eu não viver com o meu corpo para a glória de Deus, certamente eu vou experimentar uma fraqueza ou uma forma de vida deficiente no meu corpo. Isso quer dizer que Deus é longânimo, Ele trabalha conosco, pecamos, clamamos, pedimos perdão, Deus nos revigora, nos dá novamente a oportunidade de continuar onde paramos para fazer um melhor testemunho, um melhor trabalho com o nosso corpo para Deus. Depois nós vamos para o capítulo 4, que fala do ministério apostólico. E aqui o apóstolo Paulo, como homem, ele pede também que os homens o considerem como servo de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Está no capítulo 4. E ele diz sobre que nós não devemos, no capítulo 4, versículo 5, não devemos julgar nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz também as coisas ocultas das trevas, e manifestará as intenções dos corações, então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Então ele diz que evitar o julgamento do irmão, julgamento esse não dos atos, mas da pessoa. Julgar o irmão de forma a excluí-lo de se reconciliar com Deus, de reconhecer as suas falhas. Nós podemos julgar as atitudes e ações, mas o meu irmão, ele é propriedade de Deus. A Bíblia diz, cuidado para que não caia, mas se alguém cair, Deus é poderoso para o levantar. O que temos é trabalhar com o irmão para que ele possa se reconciliar com Deus, restaurar a sua vida espiritual diante de Deus, para que ele possa reconhecer as falhas, qualquer outro, para que possamos continuar glorificando a Deus por meio do nosso corpo. E
Ele fala da divisão, né? Que uns dizem que é de Apolo, outros de Paulo. Então havia também uma divisão ali na igreja de Coríntios. E ele chama a atenção no versículo 8 do capítulo 4. Ele diz: já estáis saciados, já estáis ricos, sem nós reinais, tomara que reinasse, para que nós também reinássemos convosco. Então ele diz que estão ali trabalhando com a igreja, edificando a igreja. E Deus colocou os apóstolos para a edificação da igreja. Mas muitos desprezavam o trabalho apostólico, o trabalho que eles faziam com as igrejas. E alguns não queriam dar ouvido à exortação apostólica. E tinha problemas, divisões dentro da igreja. Ele diz que no versículo 10, que eles foram como insensatos por amor de Cristo, né? Eles trabalharam. Versículo 12, eles falam, o versículo 11 do capítulo 4, ele diz: até o presente momento, ele diz, sofremos sede, fomos maltratados. No 12, ele diz, sofremos fadiga, trabalhamos, e ele cita as dificuldades que teve no 12. E no 13, diz que somos difamados e temos chegado até agora como escória do mundo, lixo de todos. Foram tidos como contenciosos, pessoas que queriam fazer facções, divisões, sofreram, né, pela resistência religiosa da época, tanto do gentio como do povo de Israel que não creu, presos, né, torturados, mortos. Alguns apóstolos sofreram a morte já prematura, como Tiago, Estevão. Isso trabalhando para a igreja de Deus, para a edificação. Mas aqui ele diz que havia pessoas que não respeitavam o trabalho dos apóstolos e promovia talvez desordem dentro da igreja. E ele vai para o capítulo 5, que ele fala da imoralidade na igreja. Ele fala desse homem que cometeu incesto, que tinha relações com a mulher de seu pai. Eu acredito que talvez fosse sua madrasta. E era uma coisa que estava fora do padrão social até dos gentios. Estava acontecendo isso dentro da igreja. Ele, além de todos os problemas que ele já vinha citando, tinha mais esse. Ele diz: olha, vamos corrigir isso. Vamos, junto vocês e o meu espírito, diz o apóstolo, vamos entregar esse homem a Satanás, né? Para que o corpo seja desfeito, né? E o espírito se salve no dia do Senhor. No capítulo 5, versículo 5, ele diz: o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui diz que o corpo sendo destruído como disciplina, como intervenção de Deus que pode matar o corpo e pode matar a alma também. Ele diz: não, temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas aqui nós estamos falando de alguém que tem fé, se tornou uma nova criatura, mas uma nova criatura que ainda estava usando o corpo indevidamente para o pecado. E Deus, ele lida com o nosso pecado com disciplina. Paulo então quis mostrar para a igreja que a disciplina de Deus pode chegar até a morte, a destruição do corpo.
E ele chama a igreja, conclama a igreja num desafio de oração e de entrega de uma pessoa para que seja punido. E quem ia punir? O próprio Satanás, destruindo a carne, mas o espírito guardado para o dia do Senhor. Claro que não tem nada a ver com Jó, nem o que ele fez. Jó não pecou nesse sentido, mas Deus permitiu tocar-lhe o corpo, mas disse: não toquem sua alma. A alma dele me pertence. Então Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo, mas não tocasse na alma de Jó. E é claro que depois restaurou Deus a saúde de Jó, seu corpo, restaurou sua vida física, financeira, a sua vida familiar. Era apenas um exemplo de alguém que foi tocado pelo inimigo, por um desafio do próprio inimigo, para testar a fidelidade de Jó a Deus. Deus sabia e conhecia a fidelidade de Jó, era um servo fiel, blasfemou contra a sua vida, contra o seu dia, contra a sua sorte, mas não blasfemou de Deus. Deus restaurou a vida de Jó, mas aqui o caso é outro. Seria uma destruição mesmo por causa do pecado. E se os amigos de Jó fossem falar desse homem, não, você está assim porque Deus está te repreendendo. Deus vai estar permitindo a sua destruição porque você está em pecado. Então, se esse homem estivesse diante dos amigos de Jó e ele falasse contra esse homem de pecado, eles estariam certos. Aqui era um pecado mesmo para a destruição da carne. E depois ele vai lá, né? No capítulo 6, ele diz que os injustos não herdarão o reino de Deus, o capítulo 6 e o versículo 9. Não vos deixe enganar, nem os fornicadores. Aí ele dá a lista: ladrões, avarentos, bêbados. E ele diz, o versículo 11 do capítulo 6, ele diz: e é o que alguns de vocês ainda têm sido, só que com uma diferença, né? Você vê na frente. Mas foste lavados, já foste santificados, foste justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de nosso Deus. Então são pessoas que tinham fé, que realmente aceitaram o Senhor, mas ainda no corpo cometiam aqueles hábitos carnais do velho homem. E agora não eram mais pessoas perdidas, são pessoas que tinham conhecimento de Cristo e confessavam a Cristo. Confessava a Cristo, mas o procedimento não acompanhava essa vida de santidade. E ele fala: é o que vocês ainda têm sido. Aqueles que não têm a justificação de Deus e cometem todas essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que Deus chamou e salvou, Deus vai trabalhar na vida deles com correção, disciplina, santificação na obra da carne que ainda tem cometido sobre o pecado. E aí nós vemos lá no capítulo 11, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, os que dormem. Examine-se o homem a si mesmo, né? E coma deste pão, beba desse cálice. Ele está falando que nós devemos confessar as nossas culpas, reconhecer os nossos pecados, confessar a Deus. E é claro que Deus vai trabalhar em nossas vidas, naquilo que estamos fracos, fisicamente ainda nos envolvemos em certos pecados. Deus conhece até que ponto o pecado ainda nos atormenta e ainda consegue colocar tropeço em nosso caminho. Mas nós temos que reconhecer os pecados, temos que confessar a Deus os pecados e dizer: Senhor, eu não me sinto bem com esse pecado, embora ainda aconteça, mas eu não me sinto bem, e pedir a Deus, né, que trabalhe na nossa vida, em relação àquele pecado. Paulo diz, né, que com o Espírito ele servia a Deus, e com a carne servia o pecado. E dizia: miserável homem que sou, agrado a Deus
com a minha vontade espiritual, mas com a carne ainda me vejo, né, pecando. E ele diz: não sou eu mais que faço isso no meu corpo, é o pecado que ainda habita em nós, que nos leva a alguns membros do corpo ao pecado. Mas nós não podemos consentir que isso seja uma acomodação. Devemos estar insatisfeitos, confessando as nossas culpas ao Senhor. O capítulo 7, ele fala do casamento. E nós temos vivido uma situação difícil, porque o crente e o incrédulo, a pessoa se convertia, o marido ou a mulher incrédulo, se ela não colocasse obstáculo para que ele servisse a Cristo, podia ficar com ela, tudo bem. Se houvesse uma proibição, tanto do homem ou da mulher, ou alguma coisa que impedisse aquele irmão de seguir com o Senhor, e essa pessoa ameaçasse: vou deixar, não vou viver com uma pessoa que agora diz que serve a Deus e que está se afastando das coisas desse mundo e que está falando agora de Cristo, falando em vida de santidade. Eu gosto das coisas do mundo, enfim, aquele cônjuge que não se agradou da conversão, não consente, não admite e começa a criar caso. O apóstolo Paulo fala: se ele quiser deixar-vos, que deixe. O irmão não é obrigado à servidão do incrédulo. Mas hoje nós temos visto separações de pessoas cristãs. E eu digo que muitos casamentos dentro de denominações, e nós não conhecemos todo dentro de uma denominação, congrega, mas não sabemos o grau de temor, o grau de obediência, o grau de santidade e o grau de realmente compreensão de comunhão de casal. Acontece briga, e o cristão também pode chegar a cometer algum delito de agressão no casamento. Se der lugar à carne, faz a mesma coisa que o mundo. Então, certos casamentos se dissolvem por causa de tolice, porque orgulho de um lado, orgulho do outro, as pessoas não se conversam, se separam. E, enfim, tem acontecido separação até entre os cristãos. E esses estão fora de Deus, não servem mais a Deus, não são mais servos do Senhor? São. Agora, separou, não é? Já cometeu esse pecado da separação, a vida continua. Se vão se casar outra vez, aí já é por conta de cada um. A Bíblia diz: reconciliai-vos, mantenha o casamento. Mas isso é a vontade de Deus, mas a vontade do homem, ele sai e não mantém casamento. E se casa outra vez, tanto a mulher como o homem, deixaram de ser cristão? Não. Se nessa outra união se derem bem com uma pessoa, e provavelmente deve buscar um cristão que, mesmo contrariando o primeiro matrimônio, consegue casar-se outra vez, ele tem que buscar algo de união que favoreça a sua vida cristã. Se casar com um incrédulo, vai sofrer o dano das trevas e luz, da separação. Não vai andar totalmente de acordo com o incrédulo. Enfim, a separação vai trazer consequências, vai trazer resultados negativos para a vida do separado. Se tiver filho, os resultados também envolvem a questão dos filhos, pai para lá, mãe para cá, filhos ali no meio divididos. Enfim, dividiu o lar, não deixou de ser cristão, mas vai ter consequências, né? Vai ter que trabalhar com essas consequências para minimizar as dificuldades que virão por causa dessa separação. Mas tem casamentos que não
não dá para seguir. Ele está passando o limite, foi adultério, não sei. O Senhor diz, em caso de adultério, a pessoa, se quiser se separar, deve se separar, porque o adultério é uma atitude que pode vir trazer a separação. O Senhor diz, em caso de adultério. Mas tem pessoas que se perdoam, se arrumam, reconhecem seus erros e seguem a vida. O casamento tem que ter acordo, né? Se houver acordo, vão seguir. Se não houver, é uma situação humana, né? Do homem e mulher, que desde que entrou o pecado no mundo, as famílias têm se separado, têm se dividido, tem havido separações de pais, né? Filhos também, muitas vezes, não permanecem com os pais, sai novo de casa para tentar a sua vida de qualquer forma. A vida do lar cristão hoje, nos dias de hoje, não tem sido uma vida muito regular. Está complicado também a situação do cristão em relação ao lar. Mas tem que seguir. Vai deixar de servir o Senhor porque houve divisão no lar? Não. Aquele que teme ao Senhor vai seguir. Vai ter danos, prejuízos na sua vida? Sim. Mas deve seguir com Cristo. E orar, pedir misericórdia. Com certeza Deus vai dar alívio numa situação que vem dessa tribulação de um casamento que não deu certo. Mas o conselho de Deus é não separe. O conselho de Deus é permaneçam juntos. Mas nós sabemos que nós, como seres humanos, muitas vezes não demos lugar ao Espírito Santo em toda a situação de nossas vidas. Às vezes metemos aí os pés pelas mãos e as consequências vêm. E como cristão vamos ter que segurar essa barra e seguir com Cristo. Dependendo do grau de compromisso que ele tem na igreja, vai ficar prejudicado também. E ele vai ter que dar lugar a alguém com mais condição que ele naquela situação para poder continuar a sua responsabilidade dentro da comunhão. Ele vai ter que recuar e se conformar de estar membrando ali e viver aquela situação difícil que ele se encontra, mas não vai ser proibido de louvar, de engrandecer a Deus. Se tiver o pecado, reconhece e segue, né? Mas ao ministrar, ao estar à frente, ao dirigir, qualquer um outro, nessa situação, tem que recuar e dar um lugar para alguém que está em melhor condições nessa área. E aí nós vamos para o capítulo 11, aonde eu já vou pular para o capítulo 11, que eu vou fazer apenas um respaldo. Ele diz que, diz lá no versículo 30 versículo 29, capítulo 11, versículo 29 em diante, diz: porque o que come e bebe dignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe próprio juízo. Por isso há muitos enfermos, fracos entre vós, e muitos dormem. Falta de exame, pois se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, irmãos queridos, vos reunidos para comer e esperar uns pelos outros. O julgamento do cristão é disciplina. E a disciplina é nessa terra, porque lá no céu não vai entrar disciplina, não vai entrar pecado. Então somos disciplinados enquanto estamos aqui nessa vida física. Essa disciplina é correção, não é? E aí nós sabemos que a vida do nosso corpo, ela poderia ter uma saúde bem mais para frente. Mas às vezes, de alguma forma, o nosso corpo é prejudicado. E não podemos dizer que tudo é por causa de pecado, porque tem pessoas que já são doentes, porque já trazem essa doença
desde que se converteu ou na sua vida cristã, tem essa debilidade por causa de sua condição física. Mas também há debilitações no corpo que são correções e disciplina de Deus. Pode acontecer. O que não podemos é dizer isso é disciplina, esse está sendo disciplinado. Não. A disciplina de Deus, ela vem no corpo ou ela vem numa situação. É Deus que sabe como disciplina e como Ele quer disciplinar. Às vezes não é só no corpo, são em situações. Situação pode vir numa situação financeira, pode vir numa situação comunitária. Deus corrige da forma que Ele quiser. Não é eu nem você que vamos ditar como o Senhor tem que corrigir alguém. Até porque nós também somos passíveis de disciplina e correção. Eu queria voltar no capítulo 6, na questão de anjos, né? O capítulo 6 fala: não sabeis que hão de julgar os anjos e não podeis julgar as coisas mínimas dentro da igreja? E aqui diz, não sabeis que os injustos, aí depois ele vai falando, né? Nós vamos ver aqui, no capítulo 6 ele diz, não sabeis, o versículo 2 do capítulo 6, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Sim, lá no dia do juízo final, nós não estaremos diante do trono branco para ser julgados. Estaremos reunidos com Cristo, assistindo o julgamento do mundo. E a nossa participação é o nosso testemunho que demos, que pregamos, que falamos de Cristo ao mundo. Estaremos lá participando com Cristo nesse julgamento. O julgamento é de Deus. Nós estaremos lá como testemunhas, né, da nossa pregação, do perdão de Cristo que foi oferecido, a salvação e foi rejeitado. O julgamento é Deus que faz. E diz, se o mundo há de ser julgado por vós, sois indignos de julgar casos menores, importantes dentro da igreja, porque aqueles casos daí dentro da igreja com isso que nós já falamos, não estavam sendo levados em consideração. O apóstolo Paulo fala, eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse caso, e repreende com rigor. Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Algumas pessoas dizem que vamos julgar os anjos de Deus. Gente, os anjos de Deus são os anjos escolhidos. Eles não pecam. Os anjos escolhidos de Deus que trabalham para o Senhor, trabalham em prol daquele que hão de herdar a salvação. Os anjos que estão ao redor da igreja, do povo de Deus, esses anjos não pecam. Aqui diz anjos que vamos julgar, são anjos caídos, porque serão lançados no lago de fogo, tirado do inferno. O próprio inimigo vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, e a igreja vai estar como testemunha de toda a rebelião, tanto de anjos como de homens. Aqui não é anjos escolhidos, anjos eleitos de Deus. São anjos caídos, conforme Pedro relata lá que há anjos em cadeias e prisões. São anjos poderosos, tenebrosos, que Deus encerrou em cadeias e prisões. Aqueles de menos periculosidade e que também todos estão no controle de Deus. Esses andam com Satanás, mas são repreendidos pelo Senhor no modo que o Senhor quer. Eles estão aí trabalhando contra a obra de Deus, contra a igreja, contra as pessoas, para que não se aproximem das coisas de Deus. Então, esses anjos que hoje são chamados demônios, mas eram anjos, como Satanás era um anjo, e se tornaram demônios. Esses anjos que são passivos de juízo, mas na verdade já estão julgados. Aquele dia vai ser só um parecer, não é? De todo o julgamento sobre toda
a contrariedade contra Deus, toda a revolta contra Deus, no dia do juízo final, diante do trono branco, será passado todas essas coisas e a igreja vai estar ali como testemunha dessas coisas. E era isso que a gente ia explanar aqui no livro de Coríntios. Eu vou estar terminando essa explanação para que a gente possa cada vez mais compreender a palavra de Deus para as nossas vidas. Agora, é claro, vou me acomodar. Não, acomodar-nos no pecado ou pecarmos, mesmo sabendo que esse pecado está desafiando e desagradando a Deus, nós vamos sofrer disciplina, sim. Hebreus 12 fala que Deus corrige o filho que ama. Deus nos corrige, nos disciplina. Ele pode diminuir o tempo da nossa vida. Deus tem sido misericordioso, longânimo, não fez como fez com Ananias e Safira ali no momento, foram fulminados. Se Deus fosse fazer isso até em relação a ofertas e dízimo hoje, muitos seriam fulminados. Então Deus tem sido misericordioso. Ele tem esperado a gente reconhecer nossas faltas, confessar nossos pecados. Ele nos revigora, nos restaura, para que a gente possa continuar trabalhando para o Senhor. Posso falar de mim, não sei até que ponto o meu trabalho pode agradar a Deus. Talvez eu não tenha agradado o Senhor. Mas no dia lá do galardão, é claro que todos nós devemos dar frutos. Cristo diz que a 30, 60, 100. Eu acredito que o crente sempre vai dar fruto espiritual, ainda que sejam poucos frutos, mas vai dar um fruto sim. Porque o Espírito Santo, ele vai ter lugar em algum momento da nossa vida, principalmente quando estamos em aflição, viu? Quando estamos aflitos ali, a gente fica mansinho, e ali a gente dá lugar ao Espírito Santo, reconhecendo que somos incapazes de qualquer coisa se Deus não estiver conosco. Assim eu vou terminar. Claro que é uma explanação muito rasa, de pouco tempo, mas que Deus abençoe a todos nós. E uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém.